Boa noite, pessoal. A gente vai dar início à nossa segunda live aqui da editora Ivu. Eu queria começar, como da última vez, apresentando um pouco do nosso trabalho. Nós somos uma editora da área da educação e publicamos livros sob encomenda também. Queria pedir a todos que ficassem atentos às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, ao YouTube. Queria pedir desculpas por um problema técnico. Nós não poderemos transmitir simultaneamente Facebook e YouTube, como tínhamos prometido, mas assim que a live terminar, esse vídeo será postado no YouTube. Bom, todos já sabem o tema da nossa live, que são as metodologias minúsculas. Essa live ela tem tudo a ver com um livro que a gente lançou, esse livro que está aqui atrás de mim, o livro Pesquisa, Alteridade e Experiência, Metodologias Minúsculas, livro organizado pelo Thiago Ribeiro e pela Adriane Ojeda Guedes, que estão aqui presentes com a gente hoje. Queria agradecer a presença de todos. Eu vou começar apresentando a Adriane. A Adriane Ojeda Guedes é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio. Thiago Ribeiro é professor dos anos iniciais do Colégio de Aplicação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Sheila Martins é intérprete educacional do Departamento de Ensino Superior, também do mesmo Instituto Nacional de Educação de Surdos. E eu sou Rafael de Souza, editor da Ivu e professor da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito especial, gente. Dia 20 de maio é o Dia do Pedagogo. E não à toa nós marcamos essa live para o dia de hoje. A gente aprendeu com Paulo Freire que o ato de pesquisar é uma parte constitutiva do fazer pedagógico. Então, essa live hoje tem tudo a ver, né, com o ato de pesquisa encarnado no professor. É um dos temas que provavelmente nós vamos tratar aqui. Bom, é isso. Vou passar a palavra agora para a professora Adriane, para a gente poder dar início à nossa conversa. Por favor, não deixem de comentar. A ideia é que essa live realmente funcione como uma conversa, e as perguntas que vocês façam, os comentários, sempre que possível, eu, no meu papel de mediador, vou exibir para todos no próprio vídeo, e também, sempre que possível, vou fazer algumas inserções, justamente para ajudar que essa conversa aconteça e que seja realmente uma troca. Boa noite, aproveitem. Boa noite, Adriane. Boa noite, Rafael, Thiago, Sheila, e todos que estão aqui com a gente. Eu quero agradecer ao convite da editora Ivu, tem sido uma parceira nessas realizações aí que muito me alegram, e esse livro para mim, uma produção que expressa muito do que eu tenho pensado e tem me instigado nesse campo da pesquisa. É muito bom poder dar uma materialidade para isso e poder, de alguma forma, alcançar mais pessoas e conversar e ampliar a conversa. Eu vou pedir para a Sheila me sinalizar se eu estiver falando muito rápido e dificultando a tradução, para que a gente possa ir num time bom aí para a gente. Bom, queria começar dizendo da história desse livro. Acho que toda criação começa de uma boa história, né? E as histórias, elas são formas da gente compreender as nossas trilhas, né? As nossas mais trilhas do que trilhos, a gente fala disso no livro, né? E a forma como esse livro foi concebido, gerado, fala muito do que a gente pode encontrar nesse livro. O Rafael já mostrou, mas eu vou mostrar ele ainda de mais pertinho. Estou aqui com ele também, para vocês verem. Aqui o conjunto de parceiros que está conosco nesse livro, né? Muitas pessoas queridas e com as quais a gente dialoga e tem pensado e admira o trabalho. Então, acabou virando uma grande conversa em forma de livro. Esse livro começou a partir de uma conversa minha e do Thiago,
que derivou de essas coisas de internet, de Facebook, um comentário que foi postado na página de alguma pessoa conhecida, de alguma colega, que comentava que era muito importante que a pesquisa ela mantivesse um rigor, né? O rigor na pesquisa era muito importante. Eu comentava alguma coisa nessa direção. E eu fiquei me perguntando o que é esse rigor, de que rigor que a gente está falando quando a gente pensa em pesquisa, e provocados com essa ideia de uma pesquisa rigorosa, começamos a escavucar, né? Escavucar e revolver a terra, né? A Rita Ribes, que é uma das autoras do livro, tem um dos artigos que ela escreve sobre estética sensível, arte, enfim. Ela fala disso, que é preciso dar voltas para compreender uma questão, né? Então, é como se a gente tivesse iniciado, a partir dessa ideia do rigor, um caminho para olhar para essa questão da pesquisa de vários ângulos. Então, o que é isso que a gente chama de rigor? A partir da nossa experiência com pesquisa, a partir da ideia de uma pesquisa que é experiência, da nossa experiência e da pesquisa como experiência. E a gente começou a conversar sobre isso, compartilhar entendimentos sobre a pesquisa, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Não é só o nosso artigo, esse é um deles, no artigo em que a gente traz essa conversa que originou o livro, né? Se chama Revelar-se ou Ocultar-se, Apontamentos para Pensar uma Pesquisa Educativa. E aí Adriane, um segundo. Um segundo, Tá. porque o áudio tinha cortado da Sheila. Tá. Voltou, Sheila? Tá. Não voltou? Não voltou? Tira, coloca o som. Abre. Depois fecha. Voltou? De novo, peraí. Tá ouvindo agora? Peraí, ela vai sair e vai voltar, Adri. Se você quiser continuar, eu posso tentar ir traduzindo enquanto ela volta. Enquanto a gente não retoma, eu queria pedir desculpas. Bom, infelizmente isso tem acontecido. Como todos sabem, a gente está no momento de pandemia mundial. Muitas lives acontecendo simultaneamente. E a própria plataforma do Facebook tem apontado problemas, tem dito que isso pode acontecer. Então eu peço um pouco de paciência para que a Sheila possa voltar. E até porque nós prezamos muito a possibilidade de que todos, absolutamente todos, possam fazer parte da conversa. Então, eu peço só um pouco de paciência, nós voltaremos em instantes com a Sheila. Tudo bem agora, Sheila? Consegui. Introduzindo como surgiu a ideia do livro. Então, o livro surgiu a partir dessa instigação, né? O que é pensar uma pesquisa rigorosa, quais são as nossas concepções e experiências de pesquisa, o que é pensar uma pesquisa que emerge da relação com as práticas, com as experiências, com os nossos saberes, como é que a nossa subjetividade, né, nossas formas de pensar, nossas experiências que não dizem respeito só à pesquisa, mas as experiências profissionais, de vida, como elas aparecem na pesquisa, né? Esse era o mote. E aí eu contei a história de como é que surgiu isso. Tem uma outra história que também aparece no capítulo que eu escrevi com o Thiago, que dá início ao livro, que é o Revelar-se ou Ocultar-se, Apontamentos para Pensar uma Pesquisa Educativa, que foi uma participante do meu grupo. Eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa que se chama Frestas, Formação e Ressignificação do Educador, Saberes, Troca, Arte
e Sentidos, que faz parte do NINA, que é um núcleo lá da Unirio. E ela estava fazendo mestrado numa outra universidade, me perguntou um dia, Adriane, eu ouvi no meu grupo de mestrado, né, no meu grupo de pesquisa no mestrado, que para que os artigos sejam aceitos nas revistas, que sejam publicados, é importante que o pesquisador não se revele. É importante que o pesquisador quase que não apareça ali, né? A gente tire as marcas pessoais. E eu fiquei muito intrigada com isso, porque meu esforço tem sido, desde que eu iniciei o meu percurso como pesquisadora, justamente ver a nossa humanidade ali presente em cada reflexão, em cada ideia, em cada busca que a pesquisa expressa, né? Então, queria começar com essas provocações, com essas lembranças dos nossos percursos para produzir esse livro e fazer desse livro uma conversa sobre ser pesquisador, pensar a pesquisa, mas uma pesquisa encharcada da nossa história, encharcada do pesquisador, né, que dialogue com a vida, porque a gente entende que o que move a pesquisa é o que move a vida, né? É como a vida nos indaga e como a gente olha para ela e como a gente se entende no mundo. O que você acha, Thiago? Obrigado pela convite a pensar, não provocação, convite a pensar, né? Eu quero entrar contigo nessa conversação, agradecendo ao pessoal que está nos acompanhando. Eu já fui informado por alguns colegas de que tem gente da Colômbia nos acompanhando, gente da Argentina, gente de todas as regiões do Brasil, pessoas ouvintes e pessoas surdas. Então, obrigado, é uma alegria que a gente possa compartilhar algumas palavras com vocês, né? E agradecer, né, o pessoal também do doutorado de pesquisa narrativa da Universidade de Rosário. E entrando por aí com a Adri, nessa provocação, eu lembro bem, Adriane, das nossas conversas lá pelo Facebook e da pergunta que a gente se fazia, né? Ai, por que temos de ser tão rigorosos, né? E aí eu fico pensando, hoje a gente briga, luta tanto pelas liberdades, pela democracia, pelo direito de cada um ser como é, do seu modo singular no mundo e que possa narrar-se, né? Com a sua língua própria, com as suas palavras próprias. No movimento LGBT, a luta é para que nós saiamos dos armários, né? Que nós, gays, trans, enfim, não continuemos escondidos nos armários. E aí a pergunta que eu me faço é por que então que os pesquisadores têm que ficar escondidos, né? Gente, pelo amor de Deus, se a gente, viado, está saindo dos armários, pesquisadores, por favor, vamos sair dos armários também, né? Brincadeiras à parte, eu quero dizer o seguinte, que com a ideia de metodologias minúsculas, e ontem eu e Sheila conversávamos, como é que traduz metodologia minúscula, né? E aí a gente conversando e pensou, é como pequeno mesmo, são as metodologias mínimas, essas metodologias que estão prestando atenção na relação, nisso que passa todo dia, que não tem a ver com uma pessoa iluminada, o pesquisador lá na torre dele isolado de marfim, Albert Einstein, né? Nada disso. Tem a ver comigo, contigo, conosco e com qualquer um. Como o Rafael bem abriu essa live, né, trazendo o nosso mestre Paulo Freire, que é próprio do exercício da docência a pesquisa. E aí eu acredito que a gente está falando de uma pesquisa como forma de prestar atenção ao mundo, ao outro, à relação, às palavras, às expressões, os gestos, os encontros, isso que sucede, né, que acontece todo dia no cotidiano da escola, na vida, nas relações, e que às vezes parece ser tão desimportante, mas que se a gente se dá um pouquinho de tempo para parar, para escutar, e aí eu uso escutar de propósito, porque não é ouvir, é escutar.
é a possibilidade de, diante do outro e diante do mundo, perceber, deixar ressoar, sentir. Então, reparem que escuta não tem a ver com o ouvido, mas tem a ver com o corpo inteiro. Então, quando a gente está falando, né, Dri, de uma pesquisa escutatória, de uma pesquisa escutadora, de uma pesquisa mínima, é uma pesquisa, na verdade, que está orientada pela atenção. E aí eu brinco, eu penso que é uma pesquisa orientada desde a atenção e não desde a intenção. Por quê? Eu não estou com isso deslegitimando todo o movimento de pesquisas interessadas na ação, preocupadas com aquela coisa de investigação, ação, participação, que tem aí um desejo de mudar o mundo, de mudar as relações, sim que são importantes, sim que estão aí também para contribuir muito e sim que já contribuíram demais. A gente não pode deixar de pensar que as pesquisas orientadas à ação, elas nascem nos movimentos sociais e aí ganham vida, né? Mas acredito que também são importantes, e aí, lógico, a gente habita uma relação de conversa, a gente defende a conversa, então a gente não está propondo aqui uma metodologia no lugar da outra, senão a possibilidade de copresença, de serem aí possibilidades dependendo do que a gente tem como objetivo, como interesse, né? E eu acredito que, quando a gente está falando dessas metodologias minúsculas, a gente está falando da possibilidade de olhar para esses cotidianos escolares tão ricos, tão complexos, e pensar um pouquinho de aprender com eles, enxergá-los, olhá-los, escutá-los, deixar sentir e deixar que seja narrado para nós, para o mundo, para outro, pluralizar as visões, né, os pontos de vista que a gente tem da escola, do educativo, e talvez aí nesse minúsculo pulse a possibilidade da gente descobrir aquelas potências que seguem clandestinas na escola, né? Que só um olhar atento, sensível e aberto pode perceber. Então, a gente não está falando das pesquisas macros, que querem fazer um panorama geral, categorias chaves. Não, a gente quer justamente o mínimo. Isso que só nessa relação acontece e que coisas parecidas podem acontecer em mil outras, mas já vão ser outras coisas. A relação, a conversa, a gente pode fazer outra live amanhã, né? E já vai ser outra live. E aí, só para terminar a minha fala, eu quero falar da língua de sinais, né? Porque na língua de sinais, o sinal de verdade é esse daqui, né? E o sinal de falta, no sentido de faltar, é esse daqui. O que que eu tenho aprendido com a língua de sinais? Eu tenho aprendido que a verdade é sempre um ponto de vista, é sempre uma mirada, é sempre um olhar muito limitado da realidade. E daí, às vezes, vem os clichês. Por exemplo, a gente olha pela escola no macro, aí vem aquelas imagens muito cristalizadas. O professor não sabe, o professor não quer, os alunos isso, a escola aquilo, outro. Tá bom, não vou dizer que seja mentira, é verdade. Mas a língua de sinais me ensina que, na verdade, a falta também está aí, ó, constituindo uma outra. Porque não é que os clichês sejam mentiras, mas eles são incompletos. E aí, Dri, não sei o que você acha disso, mas, para mim, uma pesquisa desde a atenção busca ir além dos clichês e tentar enxergar o que de potência está aí que não é dito, que é silenciado. Antes de passar a palavra para a Liane, gente, eu queria já começar as minhas inserções e trazer as falas do pessoal que está comentando. Nós já temos um comentário de um professor surdo de Viçosa, mestrando em ensino de ciências, e a pergunta dele, a observação também, tem tudo a ver com o que vocês dois disseram, e eu acho que você, Thiago, se você puder ler e comentar um pouco sobre, já que você também tem contato com a surdez maior, já é um início para a gente começar a pensar coletivamente. Sim, eu estou lendo aqui, estou acompanhando a ponderação, a contribuição do nosso amigo professor surdo de Viçosa. Seja muito bem-vindo nessa conversa, é um prazer estar conversando com você.
eu, de fato, acho que isso que você nos escreve é de uma importância incrível, porque eu acredito, assim, que hoje a gente está num movimento, e aí a pandemia tem nos ensinado a pensar isso também, né? Que surdos, ouvintes, estamos todos juntos, porque a gente sente coisas parecidas, a gente se emociona, a gente sente saudade, mas eu acredito que já passou da hora das pessoas se narrarem por si mesmas. O que eu quero dizer com isso? Que eu vejo tanto movimento de pesquisa na área de educação de surdos que querem usar questionários, categorias, e eu vejo pouco movimento de conversar com as pessoas surdas, de conversar em língua de sinais, ou de pesquisas mesmo onde o próprio pesquisador surdo se narre, fale sobre si mesmo, sobre sua experiência. Então, quando você diz que a sua experiência própria de cultura surda e de ser surdo no mundo é importante, eu só tenho a concordar com você, porque narrar as nossas histórias ajuda a tornar o mundo um lugar mais plural, um lugar onde as histórias mostram, olha, o mundo é muito mais plural do que o que a gente imagina. E aí, só para dar um exemplo, agora lá no INES, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, nesse contexto de pandemia, a gente enfrentou uma discussão que era os vídeos que a gente está produzindo que vão para o site para os nossos alunos terem acesso. Vão ser só em língua de sinais? E os pais que não sabem língua de sinais? Então, vamos colocar também a descrição lá, o áudio em português? Vamos. Mas e a legenda? E aí, só quando a gente pode se abrir e perceber quem é esse outro, é que a gente vai aprender. Por exemplo, no INES eu tenho alunos surdos que falam língua de sinais, eu tenho alunos surdos que são oralizados, e tenho um aluno surdo que ele nem é oralizado e ele também não fala língua de sinais, mas ele lê e escreve muito bem. A interação dele com o mundo é por meio da língua escrita. Que curioso, né? Ele tem me provocado bastante a pensar. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu só posso saber dele, só posso saber do outro quando o outro narra sua experiência, quando o outro é uma existência afirmativa no mundo. E aí eu acredito que pesquisas e movimentos nesse sentido, de narrar sua própria experiência com nome próprio, desde o lugar que você habita, tem muito a contribuir e ninguém nesse mundo pode fazer no seu lugar. Né? O que você acha, Adri? Gosto muito dessa frase com que você fecha agora a sua fala, né? Existências afirmativas no mundo. E como essa ideia de uma afirmação de cada existência, de cada vida importa, cada história importa, é uma das estruturas, para mim, centrais, basilares da pesquisa, pensando a pesquisa como experiência. E aí eu queria, pensando a partir dessa ideia, né, de afirmação da experiência, da história que se conta, da trajetória de cada um, retomar um pouco uma ideia, uma reflexão que a gente vai aprofundar no nosso artigo, e os outros autores também vão trazer isso de alguma forma, que é a falsa ideia de que é possível que o sujeito que pesquisa se abstraia da pesquisa, né? É possível uma escrita que não tenha nenhuma subjetividade, que não tenha nenhuma autoria. A gente tem uma série de estudos, de pesquisas que vão questionar essa ideia, né? Pensando que mesmo a pesquisa aparentemente mais neutra, vamos pensar num campo que a gente não transita tanto, uma pesquisa, sei lá, vamos pensar no campo da biologia, ou que seja uma pesquisa aparentemente... Do coronavírus hoje em dia, por exemplo. Né? Então, você pensa lá, eu estou lá querendo estudar um vírus da sua constituição. A escolha do que pesquisar, de como pesquisar, do que dar atenção, a forma como o pesquisador se organiza para essa aventura da pesquisa é sempre marcada pela sua história, pela sua forma própria de pensar pesquisa, de
partilhar aquilo que ele vai descobrir, de organizar as informações. Então, a marca autoral ela vai estar sempre presente. Então, essa ideia de um sujeito ausente, ela é um equívoco, o sujeito não está ausente. Ele pode estar evitando algumas marcas, né, textuais em que essa autoria se evidencie, mas a presença do pesquisador ela está dada, não existe uma pesquisa neutra. Né? A pesquisa ela sempre está relacionada com... Muitos problemas de internet, e, enfim, acho que agora todos já retornaram. Adriane, consegue ouvir a gente? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo super bem. Sim, é porque o vídeo de vocês, de todos, saiu do ar por alguns instantes. Por isso que eu precisei interromper. Entendi. Então... Mas agora a gente pode retomar, sim. Tá bom. Então, assim, só para retomar essa ideia de que não existe neutralidade, né? O autor, o pesquisador, ele sempre vai estar presente na sua pesquisa, né? Porque a escolha do tema, a forma como ele aborda, é sempre uma escolha autoral, uma escolha que tem um sujeito, né? E a pesquisa, ela não é apolítica também, a pesquisa não é descolada da realidade. O que eu escolho tem a ver com os meus princípios éticos. Aí a gente volta para a ideia do rigor, para a concepção de mundo que eu tenho, para a maneira como eu penso, no caso de nós que trabalhamos com educação, na forma como eu penso escola, como eu penso educação, como eu penso as relações sociais. Isso tudo vai estar presente nas minhas escolhas, né? E aí também na direção do que o Thiago comentou sobre a importância de trazer a história, e aí também retomando a ideia do minúsculas, não é minúsculas no sentido de... Porque a gente pensa o pequeno no campo da pesquisa como alguma coisa que não vai traduzir um todo. A pesquisa ela tem que dar conta de um todo. E as nossas reflexões nesse livro elas vão problematizar essa ideia. É possível dar conta de um todo? Ao passo que se você pensa no minúsculo não como o contrário de algo que se amplifica, mas sim o fato de que ao olhar para o minúsculo eu posso quase como botar uma lente de aumento e olhar tão de perto, com tanto detalhamento, com tanta escuta, com tanta atenção, que aquilo que poderia, como um grão de areia, passar desapercebido, ganha um relevo, ganha um tamanho, ganha uma visibilidade que o seu olhar confere, que o seu olhar confere não, porque ele já tem um tamanho, mas o seu olhar dialoga e permite dar a ver aquilo que é pequeno. E aí, desculpa, só para fechar essa ideia da autoria, claro. Então, nesse sentido, narrar a própria história, dar valor à nossa trajetória, eu falo valor nesse sentido mesmo, porque muitas vezes a gente acha que não, imagina, eu vou narrar a minha história, o que tem de relevante na minha história que possa contribuir para pensar uma pesquisa? Cada história tem muito a dizer. A partir da sua história, eu consigo, da minha história, da história que é narrada, eu alcanço o outro, eu posso tangenciar outras experiências, as pessoas podem, a partir da sua história, se reconhecer nela, e a partir daí também pensar a sua própria história. Então, eu gosto de pensar nesse minúsculo que conversa né, mais amplamente com o grande e que volta ao pequeno, né, que quase como uma pulsação de um coração. Que bela imagem. Sim, você já estava tocando retornando, no caso, a ideia do minúsculo, Adriane, e eu queria ouvir um pouco mais sobre o minúsculo do Tiago também, até por conta da pergunta da Graziele Pereira. Ela diz assim: sei muito pouco sobre pedagogia e muito sobre a minha surdez nas multidões de tudo, mas estou pensando, o que é esse minúsculo? Me remeteu à metodologia literária do Walter Hugo Mãe, esta coisa da copresença, do encontro para além da falta. Eu tinha lido, né, essa contribuição da Graziele e fiquei pensando que lindo, porque quando eu leio surdez nas multidões de tudo,
Eu entendo a surdez por conta de, para mim, a surdez ser uma experiência visual, eu entendo justamente como a possibilidade de olhar, de se encantar, de se inquietar e de se assombrar diante da multidão de tudo. E concordo contigo, Graziele, que a gente está sempre tateando, a gente é puro tateio, né? A gente está uma amiga lá da Colômbia, né, que eu tenho o prazer de estar sendo seu orientador agora de doutorado, ela escreveu para a tese dela um relato em que ela abre dizendo que começou a nascer debaixo de uma árvore. Isso de começar a nascer, eu acho tão lindo, e eu acho que tem tudo a ver com essa metodologia que você está dizendo e com essas metodologias minúsculas, porque é a possibilidade de ver, de se encantar, de se inquietar. Por exemplo, quando eu vejo um aluno surdo meu, que após meses de aula trabalhando com o conceito de ser vivo, eu pergunto para ele se cachorro tem vida ou não tem vida, e ele me diz, é claro que não tem, eu preciso, como sujeito ético no mundo, tentar ir para além do que está óbvio, para além do que está visível. O que é que tem por trás desse? Por trás não. O que é que brilha aí, que cintila, que é preciso ter olhos de ver, né? E aí eu acho que isso que você traz é justamente esse movimento de tentar olhar o outro sem manchá-lo de antemão, sem querer formatá-lo dentro desse lugar da falta, da deficiência, e entender a diferença como uma relação. A pesquisa também é uma relação de diferença e na diferença, né? Então, quando o meu aluno surdo me diz que o cachorro não tem vida, talvez o que eu posso fazer como um professor que pesquisa e um pesquisador que, na sua identidade, é docente, é perguntar para ele, porque para mim pesquisar tem a ver com perguntar e se perguntar. E aí eu pergunto para ele, mas por que cachorro não tem vida? E ele me responde, porque não fala Libras, né? E aí na palavra do outro que eu posso me encontrar ou me desencontrar. E que bom quando a gente pode se desencontrar. Igual esse momento, esse período de coronavírus em que a gente está desencontrado, né? E eu tenho muita esperança de que a gente não volte a se encontrar tal como a gente se encontrava naquela dita normalidade, que a gente possa inventar outras formas de ser estar no mundo, né? E eu acho que o minúsculo tem a ver com isso. Perfeito. Tem algumas colocações que eu queria compartilhar com vocês. A Mercedes Funes disse que a conversa possibilita abrir uma porta a subjetividades que, por vezes, não são encontradas em outras experiências linguísticas, né? E isso tem absolutamente tudo a ver com o que você acabou de dizer, né, Thiago? Mas inclusive, isso que a Mercedes traz, bem-vinda, Mercedes. Mercedes é do norte, lá da Argentina. Um prazer que você esteja aqui, porque a conversa, né? A gente tem pensado a conversa como uma possibilidade de metodologia de pesquisa. Inclusive, tem outro livro da editora que eu tive o prazer de organizar com o Rafael e com Carmen, que o sinal é esse, ela tem sinal, sim, né? É o C dos cachos. E é justamente sobre isso, sobre a conversa como uma possibilidade de pesquisa, a conversa como esse espaço, né, Adriane, em que a gente pode exercer a escuta, a atenção e o cuidado, que, aliás, não tem nada mais minúsculo do que essas três dimensões da pesquisa, né? A escuta, a atenção e o cuidado. E eu fico pensando, voltando à ideia do rigor, porque quando a gente questiona o rigor, a gente não quer dizer com isso que não é preciso haver... Aí eu gosto mais de pensar nessas três palavras que o Thiago trouxe, né? Você falou cuidado. Quais são as outras duas, Thiago? Você falou essas três palavras. Escuta... Cuidado, escuta e atenção. Cuidado, escuta e atenção. Se a gente pensar nessas três perspectivas, nessas três dimensões, como dimensões que suleiam, que nos sustentam como pesquisadores, que nos orientam como pesquisadores, a gente vai estar considerando aí um rigor, mas um rigor que é flexível,
O que eu quero dizer com isso? Eu preciso escutar, eu não posso colocar, tanto seja uma experiência educativa, seja uma temática que seja objeto da minha pesquisa, que seja foco da minha pesquisa, eu não posso falar pela experiência, eu não posso falar pelo outro, eu preciso escutar. Então, isso é uma postura ética, isso é um rigor, né? Um rigor no sentido de alguma atenção que não pode deixar de estar presente. Então, a escuta, a atenção, o reconhecimento do outro, essas dimensões, elas falam de um rigor. Mas por que um rigor? A gente quer colocar e no artigo a gente fala isso, a gente quer adjetivar esse rigor. A gente não está falando de um rigor em que o caminho já esteja dado, em que há uma série de preceitos e regras pré-estabelecidas, a priori, sem as quais não é possível fazer pesquisa. A gente gosta de pensar num rigor que é flexível, porque a vida é flexível, porque a vida é dinâmica, porque aquilo que nos inquieta, as perguntas que a gente se faz, elas mudam. Então, eu falo muito para as minhas queridas mestrandas, que talvez estejam aí, tem uma turminha boa agora comigo esse ano, que a gente começa com uma ideia quando entra no mestrado, né, ou no doutorado. No mestrado mais, porque é a primeira experiência de mais vulto, né? Você começa com uma ideia, e essa ideia ela se transforma tanto, quase que vira do avesso. E o que chega no ponto final, 2 anos depois da sua entrada, é alguma coisa muito diferente daquilo que você imaginava que você ia pesquisar. Não porque você tenha negado as suas perguntas iniciais, mas porque você alimentou as perguntas iniciais. E é quando você as alimenta e você olha para elas de novo, elas vão trazendo outras perguntas. Então, eu como, né, eu me lembro disso muito, muito claramente quando eu fazia mestrado, muito tempo atrás, a minha ansiedade de já ter tudo muito costurado, muito organizado. Não, mas o que eu vou olhar? Quais são as perguntas? Qual é o passo a passo? E a minha orientadora querida, que tanto me ensinou, dizia, calma, o campo vai te dizer. Eu falei, como assim o campo vai me dizer? O campo... Eu preciso já estar preparado, eu preciso já saber, já ter tudo muito... E, de fato, quando você vai para a experiência, quando as suas perguntas ganham, né, asas e vão para o mundo, e você olha a partir do mundo, e você vai para o diálogo com seus pares. Eu gosto de pensar nos autores como pares, e não como autores dentro de uma redoma ou num altar, mas autores são aqueles seus camaradas, suas camaradas que você traz para junto, para te ajudar a olhar para o mundo, para olhar para si. Então, quem são os pares? Quem são esses companheiros e companheiras com os quais você vai viver de braços dados a aventura de olhar para as suas questões, de alimentar as suas perguntas? Então, eu penso isso, né, que essa dinâmica própria da pesquisa tem a ver com o quanto a pesquisa nos convida a um mergulho que se aprofunda, a chegar-se, que se aprofunda. E no que se aprofunda, você passa a ver coisas que você não tinha como ver inicialmente, porque você só pôde ver depois que você olhou, e se debruçou, e se perguntou, e estudou, e escreveu, e dialogou, e conversou. Esse movimento que é próprio do pesquisar, que é o conversar, estudar, pensar, escrever, voltar, olhar, retomar, tem uma dinâmica própria, né? Então, pensando nisso, eu queria talvez que você falasse um pouquinho dessa ideia do rigor também, como ficou para você depois dos nossos debates, assim, escritos. Antes de você começar, Tiago, eu queria só trazer algumas falas que vão, inclusive, acho que te ajudar a pensar. A gente está falando bastante de relação entre sujeito e objeto na pesquisa, sobre a neutralidade, ou uma determinada ilusão de neutralidade, a gente poderia dizer assim também na ação investigativa, e tem uma série de comentários sobre isso que eu queria trazer para vocês verem também. A Geraldine Souza está dizendo que a própria opção pelo objeto de pesquisa já é um indicativo de autoria. Claro.
A Adriana Rocha perguntou: existe neutralidade na pesquisa? Eu acho que já esse ponto, essa pergunta, ela soa mais como uma provocação. Seria mais: existe mesmo? Como a própria Geraldine apontou, a escolha pelo objeto já demonstra interesse. Já demonstra uma inserção da singularidade, do desejo, o que mobiliza, né? Mais alguma coisa? Guilherme Gonzaga vem dizer que a pesquisa não é neutra. O sujeito não está ausente. Em alguns trabalhos, ele está escondido. Mitzi Valentim aponta para a gente: se eu não estou presente naquilo que faço e comunico, uma lógica hegemônica ocupa o meu lugar e fala por mim. Pode seguir, Thiago. Tá, é que eu estava abrindo aqui o microfone. Isso me toca muito, sabe? Porque eu tenho a sorte de, desde a graduação, participar de um grupo de pesquisa, que é o GPPF lá da Unirio, que é um grupo que se abre ao investigar como uma aventura de conhecimento em que a gente pode se transformar, né? E pensar no rigor aí é pensar justamente nessa imagem de um rigor flexível que a Adriane fala, que mais tem a ver com uma escuta disso que nos toca, disso que nos faz vibrar, de ser, para mim, coerente com aquilo que nos embala, né? Nossas ideias, nossas crenças e a relação. Assim, não consigo ver uma pesquisa que, de antemão, tem sua metodologia traçada, seus objetivos já bem definidos, e às vezes tem pesquisas que já sabem até o que vão encontrar, né? Como assim, tá antecipando a experiência, como se fosse possível antecipar a experiência. Eu só sei o que eu vivi no momento de viver, enquanto eu vivo ou depois que vivi, né? Não posso jogar para frente. E aí eu estava pensando sobre isso, Dri, você falou da questão do ver, do observar, e eu fiquei pensando que, às vezes, é preciso também aprender a ver, como naquele conto do Eduardo Galeano, Pai, me ajuda a ver o mar, né? Às vezes a gente não consegue ver o mar, ou às vezes a gente não consegue ver o que o outro vê. Eu lembro de uma história que eu já falei em algumas lives, mas eu não sei se eu comentei na Ivo, na outra live de que eu participei, que foi basicamente uma pesquisadora no Instituto Benjamin Constant de Cegos. Você conhece essa história, Adri? Tinha uma pesquisadora no Instituto de Cegos fazendo sua pesquisa, né? Também professora de lá, e uma criança, no meio da pesquisa dela cega, se aproxima e pergunta se ela consegue enxergar outra sala. Ela acha aquilo tudo muito estranho e pergunta: como assim? Se eu for lá na sala? Ele diz: não, daqui, através da parede. O menino pergunta: você consegue enxergar outra sala? E a pesquisadora responde: não. Aí ele fala: pois eu sim. Olha, o armário está ali, tá... e descreve a outra sala. Porque ver para ele, que é cego, tem a ver com a presença corporal de já ter estado ali. Então, às vezes, eu acho que também esse rigor flexível significa que a gente precisa exercitar isso de tentar se aproximar do compreender do outro, de sua forma de ver o mundo. Não é que a gente vai ocupar o lugar do outro, porque para mim o lugar do outro é o lugar do outro e o rigor flexível não tem a ver com isso, mas tem a ver com a gente dar uma certa flexibilizada e, inclusive, duvidar das nossas próprias certezas, das certezas sobre a pesquisa, dos instrumentos já prontos. Às vezes, o campo nos convoca a inventar, inclusive, instrumentos que não existem, né? E que a gente inventa ali na relação, né? É uma conversa, são desenhos, são vídeos, enfim, as formas são muitas, não existe só uma forma, mas isso de pensar o rigor como algo que tem a ver com uma ética, com um compromisso, com um cuidado, como você falou, com uma atenção, e eu diria com uma estética também, nos abre possibilidade de pensar a pesquisa como uma experiência da qual nós saímos transformados, bem pensando experiência junto com Foucault, né? Que experiência é tudo de que a gente pode sair transformado, e a pesquisa não é, mas pode ser isso, né?
É por aí que eu penso esse rigor. Sim. Pessoal, nós temos duas pessoas falando, de uma certa maneira, sobre o que a nossa discussão, o que nós estamos propondo aqui, podem oferecer para a ciência no futuro e no presente também, num contexto de pandemia e isolamento social no âmbito global. E eu queria ler esses apontamentos para vocês. Peço só um pouco de paciência, porque são muitos comentários. Infelizmente, inclusive, é possível que nem todos possam ser respondidos, talvez nem todos sejam trazidos aqui para a roda, mas eu tenho um convite para fazer a todos em relação a isso no final da live. Fiquem atentos. A Flávia Menezes, ela aponta o seguinte: metodologias minúsculas para a produção de uma heterociência. Fantástico. Estaremos caminhando ao encontro da pesquisa com militância em um tempo de opressão. Mas a minha questão é a seguinte: gênero. Que gêneros ou gênero para a escritura de uma pesquisa com esse sentido? Só uma pergunta: gêneros textuais, especialmente? Eu acho que deixa aberto para a gente pensar. Sim. Deixa aberto. O interessante dessa provocação é esse também, né? Você vai mostrar as outras, Rafael, primeiro? Ou a gente já conversa? Pode começar a conversar, que eu vou procurando outro comentário aqui. Tá. Você começa, Adri? Eu queria fiquei provocada com... Fiquei lendo aqui alguns comentários que o Rafa conseguiu colocar, né? E fiquei pensando nisso, né? O quanto que, também em diálogo com o que o Thiago falou, o quanto que é preciso lidar na experiência de pesquisa com essa sensação de inacabamento, de abertura. Então, é preciso sustentar não ter a resposta. E para isso para a gente, para professor especialmente, isso é muito difícil, muito desafiador. A gente se arvora a querer já ter algo para dizer, né? Uma construção qualquer sobre o que a gente está vendo. E acho que esse desafio de se manter em aberto, de se manter duvidando das impressões, das reflexões e dar o tempo que a pesquisa pede e precisa para que as ideias fermentem, para que as perguntas se amplifiquem, é fundamental. Eu acho que isso fala muito desse lugar de uma experiência que não está pronta, que não está dada. E aí, um pouco a ver com... Eu não vou lembrar o nome da pessoa que comentou da questão do gênero. Fiquei pensando nisso também com relação à estrutura mesmo das nossas pesquisas, pensando nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, nas metodologias, como muitas vezes a preocupação com a metodologia que a gente vai utilizar, né, as heurísticas, e isso acaba ocupando um espaço não só grande no sentido de nos mobilizando muito, mas muitas vezes ocupando um espaço que deveria ser ocupado com as nossas buscas por ferramentas e processos que sejam, de fato, eficientes, efetivos, para aquilo que a gente está interessado em pesquisar. Um pouco isso que o Thiago falou. A pesquisa ela é um convite para a invenção, a pesquisa é criação. A pesquisa está muito próxima da arte nesse sentido, né? Ela é um espaço de abertura, precisa ser, e ela é um convite à criação. E a sua pergunta, as suas perguntas, o campo que você investiga, vai te exigir, vai te demandar uma abordagem que só no diálogo com aquele campo você vai encontrar. Claro, você não vai jogar fora o bebê com a água do banho, você vai se nutrir, se amparar com um acervo, né, de conhecimentos que o campo da pesquisa te oferece, mas você vai precisar experimentar o que naquele campo vai te ajudar a olhar para aquela experiência, para aquele campo, né? Então, acho que esse espaço da criação. E aí, por isso que eu queria relacionar com a questão do gênero, eu acho que a gente ainda precisa experimentar formas de
expressão das nossas pesquisas, né, quando a gente tem os momentos de culminância, né, quando a gente tem que fechar uma dissertação, fechar uma tese, o formato onde a gente tem que caber, né, que nos é colocado, muitas vezes não cabe. Eu queria falar rapidamente da minha experiência com o doutorado. Eu fiz uma tese de doutorado em que eu mergulhei na década de 60 até os anos 90, nas experiências culturais. Eu fiz uma pesquisa sobre a trajetória de vida e de obra de uma professora específica, falando bem resumidamente. Mas, para entender as experiências que ela viveu em cada década, eu precisei, até porque não que eu não estivesse já nascida na década de 60, eu estava, mas eu era muito pequena. Então, eu precisei compreender melhor aquela década. Então, eu vi muitos filmes, eu li muita literatura de cada um desses momentos para poder me aproximar daquele contexto. E quando eu fui apresentar a minha tese, eu tive necessidade de fazer um vídeo onde eu pudesse trazer imagens, poesias, porque a minha sensação era: eu preciso que as pessoas sintam um pouco do que eu senti. Eu vou fazer lá a tese no formato que a universidade exige, é claro, mas eu preciso dar conta de inventar um jeito de fazer com que as pessoas sintam alguma coisa a partir de tanto que essa pesquisa me mobilizou. Eu estou trazendo esse exemplo porque quando eu fiz só com essa intenção. E me tocou muito olhar que, mesmo quem nunca tinha ouvido falar da professora Célia Linhares, que eu pesquisei, ficou muito emocionado, né? As pessoas ficaram emocionadas. Quando eu virei e olhei as pessoas emocionadas, eu me surpreendi. E eu falei: nossa, olha como existe um canal que não é o canal só da cognição para compreender um trabalho do entendimento racional. Tem um lugar que você alcança o outro que precisa de outras linguagens. Então, por que a gente não experimenta literaturizar mais as nossas pesquisas? A gente tem aí duas colegas que trabalham com imagem, a Adriana Hoffmann, tem a Vitória participando, que trabalha com o corpo. Como é que as nossas experiências também são convidadas a, de alguma forma, serem incluídas nos nossos processos de pesquisa e de divulgação das nossas pesquisas? É isso. Sim, eu estou vendo aqui, estou te ouvindo e vendo também o comentário da Hennifer, que a investigação como criação, uma exploração de formatos, linguagens, tons e texturas, né? E estou lembrando também da minha tese que defendi agora, né, em 2019, a Adriane estava na banca também de defesa e de qualificação, e na tese eu me debruço sobre esse desafio da pesquisa narrativa e do gênero, que, para mim, fazer uma pesquisa na perspectiva da experiência, contando de uma aventura de investigação, contando de sua trajetória de pesquisador, enfim, de uma vida, né, numa perspectiva biográfica, autobiográfica, é contar uma história. Então, para mim, como escrever sobre a história de uma vida que não contando uma história? Então, para mim, escrever uma pesquisa narrativa é contar uma história, narrar. Agora, também me aciona a questão do gênero, porque na minha pesquisa eu fui ver que quem está hegemonicamente na sala de aula construindo outra alfabetização possível, com sentido, anticolonial, democrática, são as mulheres. E na minha pesquisa, um dado que saltou na questão da Secretaria do Rio é que majoritariamente são as mulheres negras, né? Então, que gênero usar? Aí já pensando também no gênero, né, da escrita, se é gênero masculino, se é gênero feminino. E aí eu fui na minha pesquisa me deparando com um monte de notícias de pessoas trans assassinadas no Brasil, assassinadas no mundo, amigos e amigas trans que eu tenho, que muito me provocam a pensar. E aí eu cheguei ao X da questão, que é aquela escrita com X ou com E, neutra, né, de gênero. Para mim, ela não resolve, ela não é uma questão epistemológica, mas é uma questão política que eu assumi na tese,
como um grito mesmo, um grito contra a ordem natural das coisas e contra o fato de que mortes de pessoas trans, pessoas gays, mortes de qualquer pessoa no mundo possam ser veiculadas nos jornais na parte de cotidiano. Eu não aceito que o extermínio do outro seja cotidiano. Então, assim, o gênero narrativo, o gênero neutro e o gênero indignação. Para mim, são 3 gêneros que estão de mão dadas com esse modo de fazer pesquisa, né? Desde o cuidado, desde a atenção, desde o olhar o outro e dizer: não é possível que te matem, não é possível que morram 10.000 e que haja quem venha e pergunte: e daí? E daí? Eu não aceito. Eu não posso aceitar jamais. E aí, para mim, o rigor flexível tem a ver com o compromisso de se indignar e de fazer da pesquisa também uma possibilidade de denúncia. Não vamos resolver as mazelas do mundo, mas tampouco vamos fingir que elas não existem, né? Bom, pessoal, já estamos nos aproximando de 1 hora de live. Infelizmente, eu preciso encaminhar o encerramento da transmissão. Queria agradecer muito pela participação, não só sua, Adriane, sua, Tiago e sua, Sheila, mas também de todos que comentaram e que lançaram perguntas. Eu queria dizer que a gente não quer que essa conversa termine, a gente vai se esforçar para que ela continue. Então, com isso, eu queria dizer que, por terem ficado algumas questões em aberto, nós vamos fazer uma seleção de algumas dessas questões e vamos entrar em contato para que alguns dos autores do livro possam responder essas questões. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais para que a gente possa dar continuidade a essa conversa. Como sempre, um prazer muito grande estar com vocês. Essa é a segunda live da EVU. E eu queria dizer que tem sido momentos muito felizes para nós. Nós somos apaixonados pela difusão do conhecimento e fazer o uso, lançar a mão das lives tem sido algo bastante positivo para nós. Bom, além disso, eu queria dizer que... Um segundo, desculpe. Faltou um detalhe importante. Para ajudar que essa conversa continue, nós vamos lançar o capítulo da Adriane junto com o Tiago do livro. Ele vai ficar disponível em breve, nós anunciaremos nas nossas redes sociais. Assim vocês vão poder ler o capítulo e, se quiserem, inclusive, fazerem perguntas a partir dessa leitura. Bom, agradeço a todos pela presença. Uma boa noite. Se cuidem dos seus. Fiquem em casa. E muito obrigado. Tchau, tchau. Gente, obrigado, gente. Até logo. Até. Obrigado. Até. Obrigado.